Um homem segue o personal trainer da esposa até um endereço que ele nunca imaginou. Estaciona o carro a uma distância segura. Fica ali observando escondido. E quando finalmente descobre a verdade sobre por que aquele cara ia na casa dele todo dia, enquanto ele trabalhava, a realidade é tão diferente do que ele pensava, tão inesperada, que ele entra em choque completo e percebe que destruiu o próprio casamento por causa de ciúme infundado e falta de confiança. Mas quando tenta consertar o erro, já é tarde demais, porque tem coisas que quando você quebra não tem mais como colar. Tem palavras que quando você fala não tem como apagar. E ele vai aprender da pior forma possível que desconfiar de quem você ama sem ter prova nenhuma é a maneira mais rápida de perder essa pessoa para sempre. Então presta atenção nessa história, porque ela vai te ensinar que nem tudo que parece errado é errado de verdade. E que às vezes o problema não tá na pessoa que você tá vigiando. O problema tá em você que não confia. Começa assim. Cidade de Curitiba, no Paraná. Bairro Batel. Prédio moderno de apartamentos. Rafael, 35 anos. Engenheiro civil. Casado com Marina, 32 anos. Fisioterapeuta. Os dois juntos há 8 anos. Casados há 5. Sem filhos ainda porque tão focados na carreira. Ele ganha bem. Ela também. Vida confortável. Apartamento de 3 quartos. 2 carros. Viagens todo ano. Casal que todo mundo acha perfeito. Mas nos últimos 3 meses alguma coisa mudou. A Marina começou a ficar diferente. Mais animada. Mais arrumada. Mais cuidadosa com a aparência. E o Rafael começou a reparar nisso. Começou a estranhar. Começou a desconfiar. Porque na cabeça dele, quando uma mulher de repente começa a se cuidar mais, é porque tem alguém novo na vida dela. E essa ideia foi plantada na mente dele e começou a crescer como erva daninha, aos poucos, silenciosa, até tomar conta de tudo. Tudo começou quando a Marina decidiu contratar um personal trainer. Ela sempre foi meio sedentária. Trabalhava o dia inteiro sentada fazendo atendimento. Chegava em casa cansada. Não tinha ânimo para a academia. E com o tempo foi ganhando uns quilinhos, nada demais. Mas ela não estava se sentindo bem com o próprio corpo. Então, uma amiga indicou um personal que fazia treino a domicílio. Contrata o Tiago, ele é ótimo, vai na sua casa, monta treino personalizado. Você não precisa sair de casa. E a Marina achou perfeito. Ligou pro tal Tiago, marcou uma avaliação. E numa segunda-feira de manhã, enquanto o Rafael já tinha saído pro trabalho, o personal chegou, bateu na porta, ela abriu, e começou ali uma rotina que ia durar 3 meses e quase destruir aquele casamento. Mas não pela razão que todo mundo pensa. Tiago, 28 anos, personal trainer formado em educação física, corpo atlético porque vivia daquilo, alto, moreno, simpático, aquele tipo de cara que quando entra num lugar as mulheres olham. E quando a Marina viu ele na porta pela primeira vez, ela até pensou, meu Deus, que homem bonito. Pensamento normal que qualquer pessoa tem, não significa nada. Mas ela deixou ele entrar, ele fez a avaliação física dela, mediu, pesou, perguntou sobre objetivos, montou um treino e combinou de voltar 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, das 9 da manhã até 10h30. Horário perfeito porque ela só precisava estar no consultório meio-dia. Então dava tempo de treinar, tomar banho e ir trabalhar. E foi assim que começou. Sessões de treino na sala do apartamento. Ele levava os equipamentos, elásticos, halteres, colchonete, e durante 1h30 ele comandava o treino dela. E ela obedecia. E aos poucos foi pegando gosto, foi se sentindo melhor, foi emagrecendo, ganhando condicionamento, e junto com isso foi ganhando autoestima também. Rafael não se importou no começo quando a Marina falou: amor, contratei um personal para treinar em casa. Ele achou até bom. Que legal, amor. Você precisa mesmo se exercitar. Faz bem para a saúde. Mas aí ele viu o cara, numa manhã que ele esqueceu a carteira e voltou para casa no meio do treino. Abriu a porta e viu a esposa fazendo agachamento na sala, suando, de legging e top, e o personal do lado dela, mão nas costas dela, corrigindo a postura. E os dois riram de alguma coisa que o Rafael não ouviu. E aquela cena, que era completamente inocente, plantou a primeira semente de ciúme na cabeça dele, porque o cara era novo, bonito, atlético,
E tava ali dentro da casa dele, sozinho com a esposa dele, 3 vezes por semana, enquanto ele trabalhava. E isso começou a incomodar, começou a roer por dentro, mas ele não falou nada naquele dia. Só pegou a carteira e foi embora. Mas a imagem ficou gravada na cabeça dele. A partir daquele dia, o Rafael começou a prestar atenção em tudo. Reparava quando a Marina se arrumava para treinar. Por que você tá colocando essa legging nova? Por que tá passando maquiagem para treinar? E ela respondia natural. Não tô passando maquiagem, é só protetor solar. E a legging é nova. Porque a outra rasgou. Respostas normais, mas na cabeça dele tudo virava suspeita. E ele começou a chegar em casa mais cedo de propósito, inventava desculpa, esqueci um documento, preciso pegar uma coisa, só para ver o treino, para ver como os dois interagiam. E toda vez que via eles rindo juntos, ou o personal tocando nela para corrigir exercício, aquilo queimava por dentro, aquele ciúme doentio que vai te consumindo aos poucos, e você nem percebe que tá ficando doente. Você acha que é intuição. Acha que tá protegendo seu casamento, mas na verdade tá destruindo ele com as próprias mãos. Marina começou a notar a mudança no marido. Ele estava mais quieto, mais distante, mais ressabiado, e toda vez que ela comentava alguma coisa sobre o treino ele fazia cara feia, ou soltava comentário ácido. Ah, é. E o que mais o Thiago falou? Com aquele tom de deboche. E ela não entendia o que estava acontecendo. Rafael, o que foi? Por que você tá assim? E ele negava. Não é nada não. Tô só, cansado do trabalho. Mas ela sentia que tinha alguma coisa errada. Sentia aquela tensão no ar, aquele clima pesado que fica quando tem coisa não dita. E ela tentou conversar. Amor, se você não quer que eu treine com o Thiago, é só falar. Eu posso treinar na academia. Mas ele não admitia o ciúme. Não admitia a insegurança. Então falava. Não, amor. Treina aí mesmo. O problema não é esse. Mas o problema era exatamente esse. O problema era que ele não confiava. E quando você não confia, você começa a inventar história na própria cabeça. 2 meses depois de ter começado os treinos, o Rafael teve uma semana muito movimentada no trabalho. Saía cedo, voltava tarde. E justamente nessa semana, ele reparou que a Marina estava especialmente feliz, cantando pela casa, sorrindo pro celular. E na sexta-feira à noite ele não aguentou. Perguntou direto. Você tá parecendo muito feliz essa semana? Aconteceu alguma coisa? E ela respondeu animada. Ai, amor, aconteceu sim. Uma coisa muito legal. Mas é... surpresa, só posso contar semana que vem. E aquilo foi a gota d'água. Porque na cabeça doente do Rafael, aquela felicidade só podia significar uma coisa. Ela estava feliz porque estava se encontrando com outro. O personal, 3 vezes por semana, e aqueles encontros tinham evoluído para algo mais, e agora ela estava escondendo alguma coisa dele, uma surpresa que ela não podia contar, e ele entrou em parafuso total, passou o fim de semana inteiro remoendo aquilo, mal dormiu, mal comeu, só pensava, e na segunda-feira de manhã, quando a Marina saiu para o consultório, ele tomou a decisão mais idiota da vida dele, decidiu seguir o personal. Segunda-feira, 10 da manhã, o Rafael saiu do trabalho inventando uma desculpa qualquer, pegou o carro, foi até o prédio onde ele morava, ficou esperando na rua. Meia hora depois viu o Thiago sair com a mochila nas costas, entrar num carro velho, e Rafael começou a seguir, mantendo distância, e o Thiago dirigiu por 20 minutos até chegar num bairro mais afastado, bairro simples, casas pequenas, e parou na frente de uma casa bem humilde, portão de ferro enferrujado, pintura descascada, e ficou ali dentro do carro mexendo no celular, e o Rafael estacionou 3 casas atrás, escondido, observando, com o coração batendo forte, pensando, é aqui que ele se encontra com ela, ela deve chegar agora, e ele ficou ali esperando, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, e nada da Marina aparecer, e ele começou a ficar confuso, cadê ela? Ela não vem? E... aí viu o Thiago sair do carro, abrir o portão daquela casa e entrar. Rafael ficou ali parado sem entender nada. Esperou mais meia hora, o Thiago não saiu, nenhuma mulher entrou, nada aconteceu, e ele estava quase indo embora quando viu o portão abrir de novo. E o Thiago saiu, mas não sozinho.
Ele estava empurrando uma cadeira de rodas, e na cadeira estava um menino, uns 10 anos, magrinho, pernas finas, claramente com alguma condição física limitante, e o Tiago colocou o menino no banco de trás do carro com todo cuidado, dobrou a cadeira, colocou no porta-malas, entrou no carro e saiu, e o Rafael ficou ali parado processando o que tinha acabado de ver, sem entender nada, e decidiu continuar seguindo. Precisava entender o que estava acontecendo. Então seguiu o carro do Tiago por mais 15 minutos até chegarem numa clínica de fisioterapia, e viu o Tiago tirar o menino do carro, colocar na cadeira e entrar na clínica com ele. Rafael estacionou o carro, desceu, ficou do lado de fora da clínica olhando pela janela de vidro, e viu o Tiago sentado na recepção preenchendo papéis, o menino do lado dele na cadeira, e depois de uns minutos uma fisioterapeuta chamou os dois, e eles entraram numa sala, e o Rafael continuou ali olhando sem entender nada, até que uma recepcionista percebeu ele parado ali e veio até a porta. "Posso ajudar?" E ele, meio sem jeito, perguntou. "É, aquele rapaz que acabou de entrar, o personal trainer, ele traz o filho dele aqui?" E a moça sorriu. "Filho? Não, aquele é o irmão dele, o Pedrinho. Ele vem aqui fazer fisioterapia 3 vezes por semana. O Tiago que traz, ele é o único que cuida do menino. História triste, os pais morreram num acidente e ele assumiu a guarda do irmão. Coitado, trabalha que nem um louco para pagar o tratamento do Pedrinho." E quando o Rafael ouviu aquilo, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Rafael voltou para o carro em choque. Sentou ali segurando o volante, tentando processar a informação. O personal trainer que ele passou 3 meses suspeitando, imaginando casos, criando história na cabeça, era só um cara trabalhador, tentando cuidar do irmão doente. Um cara que acordava cedo todo dia para fazer treino domiciliar com vários clientes, porque precisava de dinheiro para o tratamento do irmão. Um cara que não tinha tempo para a vida amorosa própria porque a vida dele era trabalhar e cuidar de uma criança com necessidades especiais. E todas aquelas vezes que o Rafael viu ele rindo com a Marina, tocando nela, sendo simpático. Era só um profissional fazendo o trabalho dele, sendo educado, sendo humano, nada mais. E o Rafael tinha transformado aquilo tudo numa traição imaginária dentro da própria cabeça doente de ciúme. E agora ele estava ali, sentado no carro, chorando de vergonha, de culpa, de arrependimento, porque percebeu que o problema nunca foi o personal, nunca foi a Marina, o problema sempre foi ele, a insegurança dele, o ciúme doentio dele, a falta de confiança dele. Mas a pior parte ainda estava por vir, porque Rafael ainda não sabia qual era a surpresa que a Marina não podia contar. Então, na semana seguinte, quando ela chegou em casa animada e falou: "Amor, chegou a hora da surpresa, fecha os olhos." Ele fechou. E ela colocou um envelope na mão dele. "Abre." E ele abriu e viu um papel impresso. E quando leu o título, levou uns segundos para entender. Era uma inscrição para a competição de fisiculturismo amador, categoria wellness. E a Marina explicou animada: "Amor, eu passei os últimos 3 meses treinando escondido. O Tiago me ajudou a montar uma preparação. Eu consegui perder 12 quilos, ganhei massa muscular, e agora eu vou competir pela primeira vez na vida. Sempre foi um sonho meu, mas eu nunca tive coragem. E o Tiago me convenceu, ele disse que eu tenho potencial, então essa semana eu fiz a inscrição. A competição é mês que vem, e eu queria que você estivesse lá comigo, torcendo, porque eu só consegui chegar até aqui por causa do apoio dele e seu." E naquele momento o Rafael entendeu tudo. Entendeu que toda aquela dedicação da Marina aos treinos não era porque ela estava interessada no personal. Era porque ela tinha um objetivo, um sonho que ela estava perseguindo em segredo para fazer surpresa para o marido. Entendeu que todas aquelas conversas animadas entre ela e o Tiago não eram flertes. Eram planejamentos de treino, dieta, estratégia para a competição. Entendeu que aquela felicidade toda dela não era por estar traindo, era por estar alcançando algo que ela sempre quis. E ele, em vez de comemorar com ela, em vez de apoiar, tinha passado 3 meses desconfiando, espiando, criando caso na própria cabeça. E o pior de tudo, ele tinha seguido o personal como se fosse um criminoso. Tinha invadido a privacidade dele. Tinha julgado ele sem ele nem saber.
E agora estava ali segurando aquele papel, vendo a esposa animada esperando a reação dele, e ele não conseguia falar nada porque a culpa estava comendo ele vivo por dentro. Rafael tentou disfarçar, forçou um sorriso, abraçou a Marina. Que orgulho de você, amor, você vai arrasar. Mas por dentro ele estava destroçado, porque sabia que tinha sido injusto. Sabia que tinha pensado coisas horríveis sobre a própria esposa, sem ela ter feito nada para merecer. E pior, sabia que se ela descobrisse o que ele fez, se ela soubesse que ele seguiu o personal, que desconfiou dela todos esses meses, o casamento ia acabar ali mesmo. Porque como confiar num marido que não confia em você? Como amar alguém que te julga em silêncio e cria histórias na própria cabeça em vez de simplesmente perguntar? Então, ele decidiu guardar segredo, decidiu engolir a culpa, decidiu fingir que nada aconteceu e torcer para Marina nunca descobrir. Mas segredo tem um jeito de vazar. Sempre tem. E 3 semanas depois ela descobriu tudo da pior forma possível. Marina estava organizando o carro do Rafael, porque ele era bagunceiro e deixava tudo jogado. E no porta-luvas ela achou um papel amassado, desenrolou e viu que era um comprovante de combustível posto de gasolina. E a data chamou a atenção dela. Era exatamente o dia que ele tinha dito que teve reunião o dia inteiro e nem almoçou de tão corrido. Mas o horário e o endereço do abastecimento não batiam com o escritório dele. Era num bairro totalmente diferente, longe. E ela ficou confusa. Pegou o celular, abriu o Google Maps, jogou o endereço e viu que era perto da clínica onde ela sabia que o Tiago levava o irmão para fisioterapia, porque ela tinha ficado amiga dele nesses meses de treino, e ele tinha contado a história toda. Inclusive, ela tinha até ajudado financeiramente comprando rifas que ele fez para custear o tratamento do Pedrinho. E naquele momento a ficha dela caiu. O Rafael tinha ido até lá, tinha seguido o Tiago. E ela ficou passada, chocada, desapontada, porque percebeu que o marido tinha desconfiado dela o tempo todo. Marina esperou o Rafael chegar do trabalho, e quando ele entrou pela porta, ela estava sentada no sofá com o comprovante na mão. E ele viu. E o sangue gelou e ela nem gritou nem chorou, só perguntou com a voz calma, mas gelada: "Você me seguiu?" E ele tentou negar. "Quê? Não, amor, que história é essa?" Mas ela cortou. "Não mente pra mim, Rafael. Eu achei o comprovante, você abasteceu perto da clínica do Pedrinho no dia que disse que estava em reunião. Você seguiu o Tiago por quê?" E ele não conseguiu mais esconder. Desabou, sentou no sofá, enterrou o rosto nas mãos e confessou tudo. Confessou o ciúme, as suspeitas, os pensamentos, o dia que ele seguiu o personal achando que ia flagrar alguma coisa. E quando terminou de falar, levantou os olhos para ela, esperando explosão, esperando grito. Mas o que veio foi pior que qualquer grito. Foi decepção silenciosa. Marina olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos e falou devagar: "Rafael, eu passei 3 meses me dedicando, treinando, sofrendo, abrindo mão de coisas que eu gostava, tudo para realizar um sonho e fazer uma surpresa para você. E o tempo todo você estava ali desconfiando de mim, me vigiando, criando história na sua cabeça. Você não confiou em mim. Você achou que eu era capaz de te trair. E sabe o que isso significa? Significa que você não me conhece. Porque se você me conhecesse de verdade, saberia que eu nunca faria isso. E se você me conhecesse de verdade, teria perguntado, em vez de presumir. Mas você não perguntou. Você preferiu sofrer sozinho, inventar chifre, e no processo você ofendeu não só a mim, mas o Tiago também. Um cara que tá lutando sozinho para cuidar de um irmão doente. Um cara que nunca fez nada além de trabalhar honestamente. E você tratou ele como se fosse bandido, seguiu ele, investigou ele. Tudo por causa da sua insegurança. Rafael tentou se explicar. Amor, me perdoa. Eu sei que errei. Eu fui idiota. Mas é que eu fiquei com medo de te perder. Com medo que você tivesse se interessado por outro. Foi insegurança mesmo. Mas Marina balançou a cabeça. Insegurança todo mundo tem, Rafael. O que diferencia as pessoas é como elas lidam com isso. Você podia ter chegado para mim e falado: "Amor, tu sentindo ciúme? Tu inseguro? Vamos conversar sobre isso?" E a gente teria conversado. Eu teria te explicado tudo. Teria apresentado melhor o Tiago. Teria te tranquilizado.
E nada disso teria acontecido, mas você não fez isso. Você preferiu me vigiar em segredo, me julgar em silêncio, e isso quebrou algo em mim. Quebrou a confiança, porque agora eu sei que quando você não entende alguma coisa, você não vem falar comigo. Você cria história na sua cabeça e age baseado nessa história. E eu não consigo viver assim. Não consigo viver sendo vigiada, sendo suspeita. Não fiz nada para merecer isso. As semanas seguintes foram as mais difíceis do casamento deles. Marina não falava muito, respondia só o necessário, dormia virada para o outro lado da cama, e o Rafael tentava de tudo para reconquistar ela. Flores, jantares, pedidos de desculpa, mas nada parecia suficiente, porque o estrago não era material, era emocional, era profundo, era na base da relação que é a confiança. E quando você quebra a confiança, você quebra tudo. Porque sem confiança, não tem intimidade, não tem parceria, não tem amor de verdade. Tem só duas pessoas dividindo o mesmo espaço, mas vivendo separadas por dentro. E era isso que estava acontecendo. Eles continuavam casados no papel, mas o casamento tinha acabado no coração. E os dois sabiam disso, mas nenhum tinha coragem de admitir em voz alta. Um mês depois, chegou o dia da competição da Marina, e o Rafael foi, sentou na plateia, viu a esposa subir no palco linda, forte, confiante, mostrando o resultado de 3 meses de dedicação. E ele sentiu orgulho, mas também sentiu tristeza, porque percebeu que ela tinha feito tudo aquilo sozinha, sem o apoio emocional dele. Porque enquanto ela treinava e sonhava, ele estava desconfiando e sofrendo por nada. E quando anunciaram o 3º lugar e o nome dela foi chamado, ele levantou e aplaudiu de pé. Viu ela receber o troféu com lágrimas nos olhos. Viu ela procurar ele na plateia, acenar, sorrir, mas era um sorriso triste. Um sorriso de quem conquistou algo, mas perdeu outra coisa no processo. E quando ela desceu do palco e ele a abraçou, ela sussurrou no ouvido dele: "A gente precisa conversar." A conversa aconteceu naquela mesma noite na cozinha do apartamento, os dois sentados à mesa, e a Marina começou: "Rafael, eu te amo. Te amei todos esses anos, mas eu não consigo mais continuar num relacionamento onde eu sou vigiada e julgada. Eu preciso de um parceiro que confie em mim, que acredite em mim. E eu sei que você tem suas inseguranças, eu entendo. Mas você precisa trabalhar isso. Precisa fazer terapia. Precisa se curar, porque se não fizer você vai perder não só a mim, mas qualquer outra pessoa que entrar na sua vida. Porque ninguém aguenta viver sendo suspeito o tempo todo." E ele concordou: "Eu sei, amor. Eu já marquei terapia. Vou começar semana que vem. Vou trabalhar isso. Te prometo." Mas ela continuou: "Mas enquanto você trabalha isso, eu preciso de um tempo. Preciso de um espaço para pensar. Para entender se eu consigo perdoar de verdade. Se eu consigo reconstruir a confiança. Então eu vou ficar uns meses na casa da minha irmã. A gente não vai se separar oficialmente. Mas vamos dar um tempo e nesse tempo você cuida de você. Trabalha suas questões. E eu trabalho as minhas. E daqui a alguns meses a gente conversa de novo e decide se continua ou não." Rafael tentou argumentar. Pediu para ela não ir. Prometeu mudar na hora. Mas ela foi firme. "Não é sobre mudar na hora, Rafael. É sobre mudar de verdade. E mudança de verdade leva tempo. Precisa de trabalho, de terapia, de autoconhecimento. Você não vai deixar de ser inseguro do dia para a noite, só porque prometeu. Então eu preciso desse tempo e você também precisa, para trabalhar isso com calma, sem a pressão de me ter aqui todo dia." E naquela noite mesmo ela fez uma mala, pegou algumas coisas e saiu. E o Rafael ficou sozinho naquele apartamento enorme, sentado no sofá da sala, olhando para o espaço vazio onde eles treinavam juntos, onde tudo começou, onde ele viu pela primeira vez o personal e sentiu aquele ciúme idiota que destruiu tudo. E ele chorou, chorou muito, porque perdeu a mulher que amava não por traição dela, mas por insegurança dele, não porque ela fez algo errado, mas porque ele não soube lidar com o próprio medo. 6 meses se passaram. O Rafael fez terapia religiosa toda semana. Trabalhou as inseguranças. Entendeu de onde vinha aquele ciúme. Descobriu que tinha a ver com traumas de infância, com o pai que traiu a mãe e destruiu a família,
E ele tinha crescido com medo de passar pela mesma coisa. Então vivia hipervigilante, procurando sinais de traição mesmo onde não tinha nenhum. E aos poucos, com a ajuda da terapeuta, ele foi desconstruindo isso. Foi aprendendo a confiar. Foi entendendo que amor não é controle, não é vigilância, é entrega, é vulnerabilidade, é escolher acreditar mesmo tendo medo. E quando ele finalmente entendeu isso de verdade, quando realmente mudou por dentro, ele ligou para Marina e pediu para conversar. E ela aceitou. Marcaram um café, se encontraram e conversaram por horas. Marina tinha usado aqueles meses para pensar também, para processar a mágoa, para decidir se queria dar outra chance ou não. E quando viu o Rafael naquele café, viu nos olhos dele que ele tinha mudado de verdade, viu humildade, viu crescimento, viu um homem diferente do que era 6 meses atrás. E ela falou: "Eu vejo que você trabalhou suas questões, vejo que você cresceu, e eu te perdoo, Rafael. Perdoo de verdade, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Confiança a gente constrói aos poucos, não volta da noite pro dia. Então, se a gente voltar, e eu quero voltar, vai ser um recomeço. A gente vai ter que reconstruir tudo, e você vai ter que ter paciência comigo, porque de vez em quando eu vou lembrar do que aconteceu e vai doer, e você vai ter que lidar com isso sem se ofender, sabendo que é consequência das suas ações passadas. Você consegue fazer isso?" E ele respondeu com convicção: "Consigo, amor. Eu sei que eu estraguei. Sei que vou ter que reconquistar sua confiança. E eu tô disposto. Tô disposto a fazer o que for preciso." Eles voltaram, mais diferente, mais maduros, mais conscientes. Rafael continuou a terapia. Aprendeu a comunicar as inseguranças em vez de guardar. Aprendeu a perguntar em vez de presumir. E Marina aprendeu a ter paciência com o processo dele, entendendo que mudança real leva tempo. E aos poucos a confiança foi voltando. Aos poucos eles foram se reconectando. E 1 ano depois do episódio eles estavam bem de novo. Não perfeitos, porque nenhum relacionamento é, mas bem, felizes, juntos, mais fortes até, porque passaram por fogo, e não deixaram o fogo destruir eles. Usaram o fogo para queimar as impurezas e sair mais limpos do outro lado. E o Tiago? Tiago continuou sendo personal trainer, continuou cuidando do irmão, e quando soube da história toda através da Marina, ele não ficou bravo com o Rafael, não guardou rancor. Ele só disse: "Olha, eu entendo. Ciúme acontece. As pessoas têm inseguranças. Eu não levo pro lado pessoal. Só espero que ele tenha aprendido alguma coisa com isso." E essa reação madura dele fez o Rafael se sentir ainda pior, mas também fez ele admirar o cara. Então ele fez algo que nunca imaginou que faria. Ele procurou o Tiago, marcou um café, pediu desculpas pessoalmente, explicou tudo, e no final, ofereceu ajuda financeira para o tratamento do Pedrinho, não para comprar perdão, mas porque viu que era um cara batalhador que merecia apoio, e o Tiago aceitou a ajuda, e acabaram virando amigos, improváveis, mas reais. E hoje eles até jogam futebol juntos aos sábados. A moral dessa história não é sobre traição, porque traição não teve. A moral é sobre o perigo da suposição, sobre como a gente cria realidades inteiras na própria cabeça, sem ter um único fato concreto, sobre como o ciúme e a insegurança são venenos silenciosos que vão matando o relacionamento aos poucos, sobre como vigiar alguém que você ama em vez de confiar nessa pessoa é a maneira mais garantida de perder ela, porque amor sem confiança não é amor, é prisão, e ninguém quer viver preso. Todo mundo quer ser livre para ser quem é sem medo de ser julgado. Então, se você tá num relacionamento e começou a suspeitar do seu parceiro, antes de seguir, antes de espionar, antes de criar história, faz uma coisa: senta e conversa, pergunta, expõe sua insegurança, dá chance pra pessoa explicar, porque pode ser que aquilo que você tá achando que é traição seja só sua cabeça criando caso, e você vai estragar algo bom por causa de algo que nem existe. E outra coisa, trabalha tuas questões, vai pra terapia, entende de onde vem tua insegurança, porque o problema quase nunca é a outra pessoa. O problema quase sempre é algo teu, alguma ferida não curada, algum trauma não processado.
E enquanto você não cuidar disso, você vai repetir o mesmo padrão em todos os relacionamentos da tua vida. Vai perder pessoas boas porque não consegue confiar. E no final vai ficar sozinho não porque o mundo é ruim, mas porque você não se curou. Então cura, busca ajuda, faz terapia, cresce, amadurece, e aí sim você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis onde confiança existe de verdade, onde você não precisa vigiar, porque você acredita, e quando você acredita de verdade, sem precisar de prova, aí sim você vai entender o que é amar de verdade. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Você já passou por isso? Já teve ciúme de alguém e depois descobriu que era infundado? Ou você já foi vítima do ciúme de alguém? Como lidou? Deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem muita história assim que a gente precisa contar. Histórias sobre relacionamentos, sobre erros que a gente comete, sobre lições que a gente aprende, e quanto mais gente ouvir essas histórias, mais gente vai evitar cometer os mesmos erros. Então compartilha aí, manda pro amigo ciumento, manda pra amiga insegura, manda pra todo mundo que precisa ouvir que confiança é a base de tudo, e que sem confiança, não tem amor que resista, não tem relacionamento que funcione, não tem futuro que se construa.